falar sobre um assunto bastante interessante, que são dos intercâmbios internacionais. Você quer estudar, trabalhar fora do Brasil? Como é que você faz, hein? Pois é, Luiz Henrique trabalha nisso. Pô, Luiz, desde que eu te conheço, você trabalha já o quê? Vai ano aí já. Faz anos mesmo. Faz bem uns 20 anos já que eu trabalho com essa área. Com intercâmbios, né? Explica pra gente aí, como é que se faz então, né? Quais são os caminhos para se fazer um intercâmbio internacional? Bom dia, Luiz. Bom dia. Na verdade é o seguinte, você tem que ter um objetivo para você viajar, para fazer um intercâmbio. Então a primeira pergunta que nós devemos fazer é: qual é o meu objetivo? Por que eu quero fazer um intercâmbio? Onde eu quero ir? Qual língua eu quero aprender, né? Então, na verdade, a primeira coisa é um objetivo mesmo. Qual é o seu objetivo? Então, esse é o primeiro caminho. E você trabalha mais com os intercâmbios com a língua inglesa ou isso varia um pouco? Como é que é? Não, na verdade, em todo país que o Brasil tem acordo comercial, você pode viajar e você pode estudar e também você pode trabalhar. Então, por exemplo, você quer ir para a Europa, você quer aprender o italiano, você vai para a Itália, quer aprender o espanhol, você vai para a Espanha, você quer aprender o inglês, você pode ir para o Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e assim por diante. Lembrando que o pessoal que está em casa, que tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente pelo WhatsApp, 14998821013. E Luiz, quais são as principais vantagens para fazer o intercâmbio? O que a pessoa traz de volta na bagagem? Bom, sem contar o conhecimento, a vivência, todo aquele aspecto cultural e educacional que você tem fora do país, quando você volta muito mais qualificado do que quando você foi, né? Porque uma experiência no exterior hoje, eu diria que ela é assim, imprescindível, ela é assim, sine qua non para o seu crescimento, amadurecimento, né? Então, é sempre bom, é sempre legal fazer um intercâmbio mesmo, né? Mesmo que seja muito engraçado, né? Às vezes eu estou lá na loja e as pessoas chegam para mim, eu pergunto para as pessoas, na verdade, você já foi para o exterior? Né, já teve uma experiência no exterior? A pessoa responde: não, só fui ao Paraguai. Ué, mas Paraguai é outro país, já é uma experiência. Atravessar a ponte da amizade já é uma experiência incrível, né? Então... Já foi para o exterior alguma vez, né? Né? Isso mesmo. E Luiz, a gente estava conversando antes da nossa entrevista dessa questão do trabalho, que muitas pessoas querem ir para lá, para o exterior, mas tem aí algumas regrinhas aí, queria que você falasse sobre essa questão do trabalho. Então, na verdade, você pode trabalhar em basicamente qualquer lugar que o Brasil, qualquer país que o Brasil tenha um acesso comercial. Mas existem regras e regras. Nos Estados Unidos, por exemplo, você consegue trabalhar lá? Consegue, mas você tem que sair daqui já qualificado, você tem que sair daqui com um emprego arrumado já. Existem mais de 40 tipos de vistos americanos, então tem o visto de turista, tem o visto de estudante, tem o visto de trabalho, tem o visto de acompanhante de idosos, por exemplo, essa coisa toda, ou empregada doméstica, tem vários tipos de visto. Então você tem que sair daqui com o visto adequado. Não adianta você querer sair daqui e ir para os Estados Unidos, chegar lá e falar assim, vou tentar. A maioria das pessoas sai daqui com visto de turista. Quando você chega na imigração, o oficial da imigração pergunta para você, o que é que você veio fazer aqui? Aí a sua resposta tem que ser, eu vim fazer turismo, porque o seu visto é de turista. Chegando lá, você começa a trabalhar, você arruma um emprego, por exemplo, começa a trabalhar, já está ilegal, já está errado. É isso que você não quer, que o país não quer. Existem outros países, como por exemplo, a Irlanda. Se você quer ir à Irlanda, você tem que provar algumas coisas. Você compra um curso de 6 meses, chegando lá você prova que você tem acesso a 3.000 euros, certo. Aí você paga uma taxa de 300 euros e eles te dão uma carteira de trabalho. Aí você pode trabalhar em qualquer lugar lá. O Canadá, por exemplo. O Canadá é um país aberto à imigração qualificada. Só que o Canadá, ele pede que você invista no país um tempinho. Então vamos lá, eu sou engenheiro? Beleza, então faz um curso de engenharia aqui, porque é uma coisa básica. Aqui no Brasil nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com tijolo, cimento, prego e martelo. No Canadá, você tem que aprender a trabalhar com madeira, espuma, martelo pneumático e assim vai. Aqui o engenheiro não faz isso. Então você tem que reaprender, digamos assim. Então você vai lá, você faz um curso, você reaprende, digamos assim, aí depois ele deixa você trabalhar e deixa você, teoricamente, receber ou recuperar o dinheiro investido. Aí você fica. Na Austrália, na Irlanda, na Nova Zelândia, basta simplesmente você provar que você tem um suporte financeiro. Só isso, e lá você trabalha onde você quiser.
E Luiz, até aproveitando essa questão de trabalho, nessa crise política e econômica que o Brasil tem vivido aí nos últimos anos, tem aumentado o número de pessoas que procuram fazer esse intercâmbio de trabalho e depois tentar ficar de maneira definitiva em algum país do exterior? Rapaz, isso é o que mais aparece lá na loja agora, né? Então as pessoas assim, não quero ficar nesse país, eu quero ir embora daqui, aqui tá muito ruim, eu quero tentar a vida lá fora. Só que os caras não fazem as contas do que é necessário, o que eles precisam, né? De novo, eu volto naquela coisa assim, eu sou engenheiro, eu quero ir lá para assentar tijolo. Pelo amor de Deus, sem desmerecer o pedreiro que vai assentar tijolo lá, talvez ele saiba até melhor que muitos engenheiros por aí, né? Mas você tem que trabalhar na sua área mesmo, né? E as pessoas, elas querem sair daqui com um emprego arrumado, um emprego garantido e de graça. Esse é que é o problema, né? Eu quero ir lá, você não arruma um emprego para mim? Como é que eu vou arrumar um emprego pro cara lá? Então, são essas contas que a gente tem que fazer, como por exemplo, eu quero sair do país, eu quero trabalhar fora, mas eu quero o menor custo possível. O que você tem que fazer? Qual é o custo? O que você tem que pensar antes de tudo? Você tem que pensar assim, bom, eu acordo de manhã, eu tomo café, joia. Alguém comprou o café, alguém colocou o café ali na mesa para você, alguém comprou a xícara, alguém pagou a água, pagou o açúcar, aí você vai no seu trabalho, você vai de carro, você vai de ônibus, alguém comprou o carro, alguém comprou a passagem de ônibus, alguma coisa assim. E quando você vai para o exterior, tudo isso sai do seu bolso imediatamente. Isso. Então você tem que fazer essa conta. A pessoa quando chega lá na loja fala assim, bom, quanto custa? Custa tanto. Ô louco, mas é muito caro. Aí eu retorno a pergunta, e quanto custa você aqui? Quanto você custa aqui no Brasil, né? Então a gente tem que fazer essa conta. Tudo é viável, tudo é possível, mas você tem que saber exatamente o que você quer, qual o país que você quer, qual o objetivo da sua viagem. Não pura e simplesmente quero fugir daqui. Fugir daqui não funciona. É melhor ficar por aqui mesmo. É melhor ficar por aqui mesmo do que fugir daqui. É melhor ficar por aqui. E com relação a quem vai para estudar, basicamente quando você fala eles vão estudar os cursos de inglês que tem lá, né? O que tem hoje aí no mercado aí, Luiz? Então, na verdade é o seguinte, o curso de inglês ele é o mais comum, né? Só para a gente fazer uma conta assim básica, aqui no Brasil nós estudamos pelo menos, no mínimo, nós temos uma aula por semana. Isso. Então, uma aula por semana em um mês, então nós estamos falando em 4 aulas por mês. 2 meses, 8 aulas por mês. Tá legal. Um curso básico dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, assim vai, né? Então são 20 aulas por semana. Então se você tem 20 aulas por semana, em um mês nós estamos falando em 80 aulas, que equivale aqui no Brasil a pelo menos 10 meses de estudo. Então aí o cara fala assim, pô, eu vou lá, vou estudar o quê? 3 semanas, 4 semanas, vale a pena? Lógico que vale. Ele vale. Isso dentro da sala de aula. Dentro de sala de aula, um mês no exterior, estudando inglês, é o equivalente a 10 meses aqui no Brasil. Isso só na sala de aula. Estou falando agora fora da sala de aula. Você vai fazer amizade, você vai ficar morando numa casa de família. Então você vai ter outras chances de falar inglês também e aprender, né? Então eu acho assim... de novo, sair do país é um investimento sempre válido, não é gastar dinheiro, né? Então, é investimento mesmo, né? Então a palavra correta para ser usada é um investimento. E Luiz, quem está ouvindo agora a entrevista, está em casa, conhece alguém, você está falando, deu vontade de fazer o intercâmbio. Agora vai se planejar para isso, que não é uma coisa de uma hora para outra. Quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter para esse intercâmbio? O que a pessoa deve juntar, além de dinheiro, né, a parte de documento, tudo? O que as pessoas têm que se atentar para fazer esse intercâmbio, para ficar um tempo fora do país? Então vamos lá, documentação necessária. Sempre as pessoas me perguntam assim, preciso levar RG, CPF? Não. RG, Registro Geral Brasileiro, né? Então é CPF, Cadastro de Pessoa Física Brasileira. Legal, né? Então é passaporte. Qual é o documento que eu preciso? Passaporte. Primeira coisa é passaporte. E depois eu tenho que ver o país que eu vou, se eu preciso de visto ou não. Solicitar visto, aquele grande medo, aquela coisa, não quero ir para os Estados Unidos porque solicitar o visto americano é muito difícil, eu vou para a Europa que não preciso de visto. Esse pensamento está errado. Por quê? Quando você vai solicitar o visto americano, você vai até São Paulo, digamos assim, no estado de São Paulo aqui, você vai até São Paulo no consulado americano, solicita o visto, você vai ter o sim ou não. Se você vai para Europa, vamos lá, Inglaterra, Londres, você tem que comprar uma passagem, entrar no avião e ir até lá. Lá que você vai solicitar o visto, porque todo país precisa de visto. Lá você vai solicitar o visto, para ver se ele deixa você entrar ou não, dependendo do que você falar. Ele deixa você entrar, ou você falar uma besteira, ele não deixa você entrar. Então o risco é muito maior. Então, de novo, nós precisamos de um país, primeiro um objetivo, um destino,
passaporte, ver se eu preciso de visto ou não, e obviamente você tem que procurar uma empresa qualificada para você, uma empresa que você confia, com profissionais qualificados, né, para você comprar essa passagem, comprar essa viagem, ter essa assessoria, eu diria, né? O aventureiro, existe um monte, né? Só que é aquela coisa, o barato às vezes sai caro, né? E Luiz, vamos falar de custos agora. Qual é a média aqui que uma pessoa que quer estudar fora ou que quer trabalhar fora gastaria ou tem que ter aí, como você falou, tem que ter alguns recursos, né? Como funciona isso? Então vamos lá, Canadá, por exemplo. 4 semanas de curso de idiomas no Canadá, você vai gastar em média R$6.000 para 4 semanas. Isso inclui curso, acomodação, com café da manhã e jantar, ponto final. A passagem aérea, dependendo da época que você vai, hoje, por exemplo, tem uma promoção de $500, ida e volta a passagem aérea para Toronto. Fica atento, hein, Daniel? R$1.700 mais ou menos, mas normalmente em torno de R$3.500 a R$4.000 uma passagem aérea. Então vamos lá, então nós estamos falando aí, digamos, R$6.000 a 4 semanas de curso de idiomas, curso de inglês nesse caso, com acomodação, café da manhã e jantar, mais passagem aérea aproximadamente R$3.500, então são R$9.500, e obviamente você vai ter algum gasto lá, você vai ter que ir e vir, você acaba comprando uma coisinha ou outra, né? Então eu estou falando aí mais uns R$2.000, R$3.000. Então o investimento hoje para um mês no Canadá total, sem surpresas, dá mais ou menos R$10.000, R$12.000 mais ou menos. Com tudo. E Luiz, você falou aí da importância de ter um profissional qualificado, né, nesse auxílio para as pessoas viajarem. Falando da Experimenta Intercâmbio agora, como que é feito o trabalho de vocês para auxiliar as pessoas que querem ou trabalhar ou estudar fora do país? Bom, primeiro a Experimento, ela é a empresa pioneira de intercâmbio no Brasil. Ela existe há 54 anos. E hoje ela faz parte do grupo CVC, né? É uma coisa meio nova, as pessoas não fazem muito isso. Então nós temos assim um suporte incrível, né, da CVC, né? E nós assessoramos os passageiros em todos os aspectos da viagem, desde assessoria com passaporte, solicitação de visto, compra de passagem aérea, pagamento de curso, seguro viagem também, porque é a mesma coisa, você não pode ficar sem seguro, quando você vai viajar você tem que ter um seguro viagem, a transferência internacional de dinheiro e o envio também. Existe um cartão que chama VTM, Visa Travel Money, né, que você manda e recebe dinheiro do exterior. Em outras palavras, nós assessoramos em todos os aspectos da viagem. Você não precisa ir a lugar nenhum, só lá na Experimento Intercâmbio Bauru. E hoje tem um roteiro, Luiz, que o pessoal está procurando mais. A gente tem ouvido falar muito aí, né? Não sei se tem temporadas aí, Austrália, Irlanda e tal. O que hoje o pessoal está mais procurando? Então, na verdade, eles querem fugir do país, né? Então tem esse público que quer cair fora do país porque acha que aqui está muito ruim, então eles querem ir para qualquer lugar, né? O que está errado, você tem que ver exatamente aquilo que você quer. Mas a maioria, existem programas, por exemplo, é o colegial no exterior, que é o high school. Então esse produto são para alunos que tenham entre 15 e 18 anos de idade, estejam no primeiro, segundo ou terceiro colegial. Então há uma oportunidade de você fazer uma parte do seu colegial lá, ou até todo o colegial lá. Então tem esse público, tem o público de programa de férias também, né? Então você vai ficar lá 2, 3 semanas. Para vocês terem ideia, eu mandei as minhas filhas, elas foram fazer um intercâmbio de 2 semanas em Londres, quando elas tinham 9 e 12 anos. Então o negócio é muito seguro mesmo. Então, assim, tem a temporada de férias, julho e janeiro, tem os cursos de idiomas, tem aquele pessoal profissional liberal que ele quer aprender uma língua, né? Então, ou quer se atualizar, ou melhorar um pouco mais a língua inglesa, espanhol, italiano, né? Então, na verdade, não tem uma coisa assim, fora o que está acontecendo, esse pessoal quer ir embora, não tem uma época, uma temporada, não. Na verdade, toda segunda-feira, durante o ano todo, começa um curso no exterior. Você pode ir quando você quiser. Tá certo. E como é que a gente encontra a Experimento? Como é que a gente encontra você, Luiz? A Experimento está em Bauru, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1910, e o telefone é 14 3245 6620.